Meu marido descobriu todas as minhas traições e nunca disse nada. Gente, essa história é daquelas. Só ouve e dá sua opinião. Meu nome é Patrícia, os nomes são fictícios. Conheci meu ex-marido quando eu tinha 19 anos. Ele tinha 23. Nós namoramos durante 5 anos e a gente se casou. O nosso casamento começou muito bem mesmo. Ele era um homem trabalhador, honesto, carinhoso, fazia de tudo para me ver feliz. Nunca deixou faltar nada dentro de casa. Era um marido muito bom. Alguns anos depois, a nossa filha nasceu. E a gente era visto como uma família tradicional, feliz, né? Mas a felicidade que as pessoas enxergavam era muito diferente da mulher que eu estava me tornando. Meu marido começou a trabalhar cada vez mais. Ele saía cedo, voltava tarde. Eu dizia que ele só pensava em dinheiro, né? Isso me incomodava muito. Ele respondia que estava construindo um futuro para nós. Hoje eu sei que ele estava certo, eu sei. Mas naquela época, sabe, eu só conseguia pensar em mim, nas minhas carências. Eu resolvi voltar a trabalhar. Consegui um emprego numa empresa grande e foi lá que tudo começou. Meu gerente era simpático, elegante, sabia exatamente como conquistar uma mulher. E eu achava que ele era o máximo. No começo, era apenas elogios, e eu adorava ser elogiada. Eu adorava. Depois vieram as mensagens, os cafés, os presentes, e aquilo me deixava encantada, porque eu nunca vivi isso, né? Eu tava achando o máximo, aquela aventura, aquela coisa emocionante, porque em casa era tudo muito certinho. E aí eu traí meu marido pela primeira vez. Voltei para casa como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, ele preparou o meu jantar favorito. Ele cozinhava muito bem, gostava de cozinhar para mim. E aí ele sorriu para mim e perguntou como é que tinha sido o meu dia. E eu menti, olhando bem nos olhos dele, né? Achei que aquilo nunca mais ia acontecer, que foi só uma aventura, mas aconteceu. Continuei encontrando aquele homem escondido, porque eu gostava daquela adrenalina. Depois dele vieram outros. Um cliente, um antigo namorado que apareceu na minha vida, um homem que eu conheci pela internet. Sempre tinha uma desculpa, gente. Uma reunião, um curso, um aniversário, sempre. Eu levava uma vida dupla. Em casa eu era esposa, fora de casa eu fazia exatamente o que eu queria. Eu era muito aventureira. O pior é que eu me sentia muito esperta. E eu achava que eu nunca seria descoberta. Gostava de chamar atenção, gostava de me sentir desejada. Pensava que eu sempre teria alguém correndo atrás de mim, pela minha beleza, pelo meu corpo. Até que eu conheci um homem por quem realmente eu me apaixonei. Porque antes eu só brincava, sabe? Só que eu me apaixonei. E ele dizia que ia largar tudo pra ficar comigo. Ele prometia casamento, ele prometia que ia me levar a viajar. Uma vida completamente diferente do que eu tinha, monótona. Eu não gostava. E eu acreditei. E eu pedi a separação. Meu marido ficou sem entender o que estava acontecendo. Perguntou várias vezes se existia outra pessoa. E eu neguei. Falei, não, é que eu não quero mais mesmo. E ele chorou. E pediu mais uma chance. E disse que ainda me amava. Mesmo assim, eu fui embora. Menos de 2 meses depois, aquele homem desapareceu, gente. Parou de atender minhas ligações. E eu descobri que ele estava vivendo com outra mulher. E meu mundo caiu. Sem saber o que eu ia fazer, eu procurei meu ex-marido. E eu pedi perdão. E eu disse que eu tinha errado, né? E eu prometi que nunca mais eu pisaria na bola com ele para ele me dar mais uma chance. E ele aceitou. Ele aceitou. Hoje eu vejo o tamanho do amor que ele sentia por mim, porque para aceitar, né, tudo que eu fiz. Mas eu ainda não tinha aprendido. Passou pouco mais de 1 ano, eu conheci um outro homem, mais bonito, mais divertido. Mais uma vez, eu abandonei meu casamento porque eu achava que ali eu ia ser feliz. E meu marido sofrendo. Sofreu novamente. E eu fui embora convencida de que finalmente eu seria feliz. E a história se repetiu. Ele realmente não prestava, mexia com coisas erradas, mexia com droga, mexia com roubo. E aí eu fiquei desesperada porque quase eu fui presa por causa dele. E aí ele arrumou outra pessoa, enfim, me abandonou, né? E mais uma vez eu tentei voltar com meu marido. Fui procurar ele, contei o que tinha acontecido, falei pra ele que eu tinha sido uma burra. E mais uma vez ele abriu a porta de casa e me perdoou. E ele acreditou nas minhas promessas, né? E ele viu que eu estava passando perigo. E pouco tempo depois, a gente ficou bem, né? Eu achei que finalmente eu seria uma esposa diferente. E durante algum tempo eu realmente tentei. Mas o estrago que eu tinha causado era muito maior do que eu imaginava. Alguns meses depois que a gente estava junto, né? Ele começou a trabalhar numa outra empresa. E foi lá que ele conheceu uma outra pessoa. Quando eu descobri, eu achei que eu estava sendo traída, né? Eu achei que, assim, onde já se viu ele fazer isso, né? E eu chorei, e eu implorei, e eu prometi mudar. Fui atrás dele várias vezes, mas ele simplesmente disse que não dava mais. E aí eu fiquei desnorteada da vida, porque eu não sabia o que era ser traída. Eu sabia trair, mas eu não sabia o que era ser traída. E ele me deixou. E alguns anos se passaram, e eu dizia pra todo mundo que aquela mulher tinha acabado com o meu casamento.
Eu repetia isso para qualquer pessoa que perguntasse. Enquanto isso, ele refez a vida. Ele casou, continuou uma nova família, né? Continuou sendo um excelente pai. E eu tentei seguir em frente. Conheci alguns homens, uns só queriam diversão, outros desapareceram depois de pouco tempo. Nenhum ficou na minha vida, né? Hoje eu moro sozinha, trabalho muito, cuido dos meus filhos praticamente sem ajuda, engordei muito, minha autoestima nunca mais foi a mesma. Eu vi a história da outra moça que também aconteceu isso com ela, e realmente, né, depois de um tempo, aconteceu a mesma coisa comigo. A minha autoestima foi lá pro zero. E alguns anos depois da separação aconteceu algo que mudou completamente a minha vida. A nossa filha terminou o ensino médio, né, e depois da formatura, eu e o meu ex-marido ficamos conversando sozinho. Eu olhei pra ele e perguntei, você já me perdoou? E aí ele respondeu assim, já. Aquilo me deixou bem emocionada, né, pelo menos saiu aquele peso de mim. E aí eu perguntei outra coisa. Você conheceu sua esposa quando ainda era casado comigo, né? Você me traiu? E aí ele balançou a cabeça. E ele falou, não, não. E eu fiquei sem entender, né? Porque eu tinha certeza que ele tinha me traído. E ele continuou. Eu só conheci a minha esposa atual meses depois que eu fui embora. Naquele instante, gente, eu senti um aperto enorme no peito. Eu passei anos culpando uma mulher inocente. A amante da história sempre fui eu. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele falou assim pra mim, mas existe uma outra verdade que você nunca soube. Meu coração disparou. Ele respirou fundo e disse assim, eu descobri as suas traições muito antes de você imaginar. E eu fiquei sem reação, sabe? E ele continuou. Aí ele falou, amigos meus me contaram, pessoas me mostraram fotos, algumas até chegaram até mim sem que eu procurasse. E eu olhei pra ele assim, sem acreditar. E eu falei, e por que você nunca falou nada? Por que você continuou comigo? E aí ele respondeu, assim, chorando, sabe? Porque eu te amava demais. E porque toda vez que você dizia que ia mudar, eu escolhia acreditar. Eu queria salvar a nossa família. Eu já não conseguia parar de chorar na hora que ele falava. Então ele disse a frase que acabou comigo. Na verdade, eu decidi ir embora muito antes. Eu só continuei tentando porque eu fiz uma promessa. Quando a nossa filha nasceu, prometi que eu ia fazer tudo que tivesse ao meu alcance para que ela crescesse vendo o pai e a mãe juntos. E eu lutei, até não conseguir mais. Naquele momento eu entendi que ele nunca foi fraco. Ele apenas amou mais do que eu merecia. Me amou mais do que eu merecia. Eu respirei fundo, fiz a última confissão. Você disse que sabia das minhas traições e ele respondeu que sim. E eu olhei pra ele e eu falei assim, você sabia de muitas, mas nunca soube de todas. E ele ficou em silêncio. E eu continuei. Os homens que você descobriu era apenas uma parte. Na verdade, eu te traí mais de 20 vezes. Ele fechou os olhos, respirou fundo. Depois olhou pra mim pela última vez e disse assim, então eu realmente fiz a escolha certa. Ele não gritou, não me humilhou, não discutiu, apenas foi embora. Enquanto eu via ele se afastar, eu percebi que aquele homem tinha me dado todas as oportunidades que alguém poderia dar. E fui eu quem desperdiçou cada uma delas. Hoje eu entendo que existem pessoas que passam pela nossa vida apenas para nos ensinar alguma coisa, né? Mas existem outras que aparecem uma única vez. E quando a gente perde por causa das nossas próprias escolhas, não existe arrependimento capaz de trazer de volta. E essa foi a minha história. Gente, e você? Depois de descobrir toda a história, acha que ele fez certo em ir embora? Ou teria dado mais uma chance? Ou teria largado ela muito tempo antes? Daí a sua opinião. Deixa aí o seu comentário. Se você tem uma história, manda pra mim, que eu conto aqui. Que Deus te abençoe. Beijo no teu coração e compartilha essa história.